Boa noite, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E hoje nós estamos aqui no nosso Dedo de Prosa, uma conversinha sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos pensamentos de Emmanuel e da mediunidade de Chico Xavier. Hoje, o Vinha de Luz, no seu capítulo 2, está aqui, né? Vê como vives. E a passagem que Emmanuel nos escolhe foi extraído de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos, deu-lhe 10 minas, dizendo-lhe, negociai até que eu venha. Isso faz parte de um contexto evangélico onde o Cristo vai falar sobre o reino dos céus, fazendo uma parábola com um servo, com um senhor que vai viajar. Antes ele chama os seus servos e dá a ele 10 moedas de prata. Para cada um, 10 minas equivale, uma mina era uma moeda de prata. E ele então dá 10 moedas de prata para cada servo, para que negociassem em seu nome, até que ele retornasse às suas terras. Fazendo um paralelo conosco, nós recebemos das mãos do Criador, a cada processo reencarnatório, uma determinada quantidade de moedas de prata. Muitos ficam esperando as suas missões, o seu chamamento, querendo ter a pena maravilhosa de Chico Xavier, a mediunidade da psicografia, para que pudesse tecer obras, né? Talvez acalentando a sua vaidade, talvez dando a ele a projeção que ele quer. Outros tantos esperam o chamamento do Cristo para que possam desenvolver atividades caritativas da envergadura de Irmã Dulce. Outros querem e exigem de outros uma postura um tanto quanto diferente. Mas nós nos esquecemos que cada um de nós recebeu um compromisso e não podemos exigir do outro o que talvez nós não tenhamos condições de oferecer. Exigimos muitas vezes dos sacerdotes uma conduta ilibada acima da nossa ética e da nossa moral. Coitado dos padres, são vitrine, e o seu comportamento é vigiado a cada instante. Esperamos dele uma conduta de santo. Vamos encontrar nas igrejas evangélicas a mesma postura dos servos em relação aos seus pastores, exigindo deles uma conduta quase que santificada. O dia que um pastor ou um padre comete um deslize, as pedradas vêm de todo lado. E não pensem vocês que na doutrina espírita isto é diferente. A cobrança também existe. Ah, mas você não é espírita? Quando me jogam isso, eu respondo, eu sou espírita, mas não sou santo. Sou espírita, mas ainda não sou cristão. Eu acredito que cristão mesmo, o último que teve por aqui, morreu crucificado. Porque nós ainda não conseguimos viver a essência do Evangelho. Mas quais são esses tesouros que a vida coloca para nós? Quais são as 10 minas que nós recebemos? Né? Eu, por exemplo, atuo no magistério há mais de 30 anos e uma vez perguntei ao Divaldo quando é que eu me livraria do Evangelho. Do Evangelho eu não quero me livrar, não. Do magistério. E Divaldo, com a sua sabedoria, num bate-papo informal, me disse que eu me livraria do magistério tão logo eu tivesse reencaminhado a mesma quantidade de jovens que eu desencaminhei quando numa encarnação nas lides religiosas.
O professor, ele tem o seu comprometimento com a formação do caráter, com a formação do intelecto, com a formação e a moldagem do indivíduo. O médico tem o seu compromisso em salvar vidas, em dedicar-se, em esquecer do seu próprio tempo. A enfermeira tem a sua tarefa e as suas mãos benditas na hora de ministrar o remédio, de cuidar do paciente. É o elo de ligação entre o médico e o seu paciente no momento de dor. Um médico desumano é um desastre. Uma enfermeira desumana é uma catástrofe. Um professor desumano deforma ao invés de formar. Então nós deveremos atender ao chamamento da vida onde quer que nós estejamos para florir. Imaginem uma cozinheira de escola, a bênção que esta mulher não dá aos alunos no seu alimento. Imaginem esta cozinheira maldizendo os alimentos. Os indianos têm um hábito de que enquanto cozinham, rezam, oram e desejam que aquele alimento sustente o corpo e cure a alma. Nós estamos constantemente na lida, no negócio, com as minas que o Senhor nos colocou e precisamos dar-lhe conta da negociação que fizemos em seu nome. A profissão que abraçamos foi escolha nossa. Se eu trago comigo a função de babá, devo cuidar daquela criança com zelo e carinho, como se fosse meu filho. Se sou um motorista, devo conduzir as pessoas com respeito, com carinho e com segurança, porque este é o compromisso que eu tenho da vida. Se estou como patrão, preciso zelar para que os meus empregados sejam respeitados na sua individualidade e tenham os seus direitos assegurados. Se eu sou empregado, preciso cumprir honestamente com a minha parte do contrato. Trabalhar e bendizer a empresa que sustenta a minha família. Todos nós, estamos na lida apenas e tão somente aplicando os talentos que o Senhor nos confiou. E teremos que dar conta dele. Se estou nas lides religiosas, seja de que matiz for, eu estou agindo, pegando o Evangelho e entendendo que o Cristo está falando comigo e necessitando da minha reforma, porque não adianta eu ler o versículo e falar, nossa, fulano precisava ouvir isso. Não, meu filho, quem precisava ler é você. O recado foi dado para você. Não é para o outro, não. É você que tem que pegar esse recado. E nós estamos esperando o quê? Como cidadão, como é que está os meus dividendos? Eu estou sendo um agente de transformação da sociedade em que eu vivo? Ou eu estou sendo um agente da discórdia? Como vizinho, como elemento da minha comunidade, como é que está a aplicação do que o Senhor me passou? Eu estou agindo condizente com a religião que eu abracei? Esta passagem de Emmanuel é muito interessante, porque ele vai nos colocar que nós temos que florir onde nós fomos plantados. Esta pandemia nos fez rever um monte de conceitos. Nunca demos tanto valor em profissões básicas como a do gari,
a do entregador, a do caixa do mercado, o técnico de enfermagem. Não demos o valor que o médico precisava. Não demos valor a que os cientistas precisavam. Vimos que a universidade pública brasileira não é o que se falava, porque se não fosse as universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro pesquisando, agora o FMG dá um baile colocando no mercado um teste que vai baratear o custo. Nos fez entender que nós somos pequenos diante da vida. Então nós precisamos nos valorizar, sim. Nós precisamos entender que nós somos agentes da transformação, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo que o Cristo coloca na terra. Não precisamos esperar, porque a oportunidade de trabalho a favor do próximo já bateu na nossa porta. Eu não consigo fazer nada, eu só consigo doar uma lata de óleo por mês. Doe aquilo envolvida nas mais doces vibrações de carinho. Chegou no seu ambiente de trabalho, abençoe aquele lugar com as suas vibrações. Porque é dali que sai o sustento da sua família. Está em casa parado, abençoe o lar que te recebe. Mas eu não sou compreendido nesta casa. Mas você está fazendo a sua parte? Ou você está na muquirela? Tem muita gente na muquirela nessa vida. Murmura, queixa, reclama e lamenta. É uma muquirela desgraçada. Então, como é que nós vamos chegar do outro lado? O que é que nós vamos devolver para o Senhor das terras? Como é que ficaram as minas que ele entregou para mim? O Chico reencarnou para escrever 40 livros, escreveu mais de 400. Passou 10 vezes do seu propósito reencarnatório. A irmã Dulce reencarnou para fazer uma obra, fez 3. E aí? Mas eu sou médico, o que eu posso fazer? Humanize o seu atendimento. Consegue atender uma consulta? Mas eu só consigo atender uma consulta de graça por mês. Atenda! Eu sou professor, ame o seu aluno. Aquele gabiroto que você quer enforcar, ame. Ontem eu encontrei com uma ex-aluna minha. 23 anos depois ela lembrou das minhas aulas. Lembrou com carinho até das minhas broncas. E olha que não foram poucas. Eu encontrei com 2 professores ontem no banco. E eles não sabem que talvez eles tenham interferido na minha escolha de ser professor. E lembraram de mim com carinho, apesar das peripécias que eu fazia quando criança. E não foram poucas. Por falar nisso, eu quero dar um abraço, mandar um carinho especial para todos os meus professores. E me perdoa, porque eu fiz vocês sofrerem muito. Mas vocês fizeram um bom trabalho. Fizeram um trabalho decente. Uma enfermeira outro dia me disse que a maior dor que ela sente é quando alguém morre no plantão dela. Aí eu disse, mas você fez tudo para transformar os últimos minutos daquela pessoa em minutos mais tranquilos na Terra? Ou aquilo já virou para você uma estatística? Ela sofre com cada paciente. Não adianta falar, não se envolve. Envolve sim, gente, é claro que se envolve. Um aluno começou a me contar a história de vida dele, eu vou falar uma coisa para vocês, deu vontade de trazer para casa e cuidar. Então nós precisamos multiplicar os talentos, multiplicar as minas. Mas é onde a gente está. E se te surgir uma oportunidade de trabalhar a favor do próximo, agarre com as 2 mãos e os 2 pés. Porque o trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto.
Se te pedirem ajuda, ajude. Se surgir um trabalho para você a favor do próximo, faça. Ele é seu, é compromisso seu. Sejamos úteis, porque esta é a nossa função aqui. Que Jesus nos abençoe e nos dê um fim de semana ameno e tranquilo. E sexta-feira que vem estaremos de volta com mais um Dedo de Prosa. Que Jesus nos abençoe a todos.